Olá, boa tarde. Está no ar o Pauta Aberta desta sexta-feira, dia 29 de julho de 2022. Estamos ao vivo para todo o país, são 4h22 da tarde agora. Muito obrigado pela sua companhia e vamos juntos, então, a partir deste momento com nossos destaques do jornal desta sexta-feira. A taxa de desemprego cai no segundo trimestre do ano, chega a 9,3%. Este recuo de 1,8% na comparação com o primeiro trimestre garante o patamar mais baixo de desemprego no país desde 2015, quando a taxa estava em 8,4%. Mas, apesar desta queda, de acordo com os números divulgados hoje pelo IBGE, ainda são 10 milhões e 100 mil desempregados no Brasil. O Ministério da Saúde confirma a primeira morte de um paciente com varíola dos macacos no país. Era um homem de 41 anos que estava internado em um hospital de Belo Horizonte. Dinheiro na conta de mais de 5 milhões e 200 mil contribuintes que receberam hoje, o que foi liberado no terceiro lote de restituição do imposto de renda. Neste terceiro lote foram liberados 6 bilhões e 300 milhões de reais. Hoje é o último dia da viagem do Papa ao Canadá. Na região de Quebec, a passagem de Francisco foi marcada por mais pedidos de desculpas aos descendentes dos povos indígenas e por celebrações no Santuário de Santana e na conhecida Igreja de Notre Dame. O Pauta Aberta desta sexta-feira mostra também o flagrante feito por um pescador no litoral do Rio de Janeiro, o salto de uma baleia jubarte que estava pertinho dele nas águas de Paraty. Fique ligadinho com a gente, o Pauta Aberta já começou. O desemprego caiu no mês de junho, mas, na contramão deste cenário, o número de trabalhadores informais bateu recorde no Brasil. Os dados são da PNAD Contínua, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Os números foram divulgados pelo IBGE. A taxa de desemprego no país caiu para 9,3% no trimestre encerrado em junho, o que representa recuo de 1,8 ponto percentual na comparação com o trimestre anterior, sendo o menor patamar para o segundo trimestre desde 2015. A queda do desemprego é puxado pela informalidade, que atinge 40% dos trabalhadores do país. Mas a falta de trabalho continua a ser uma realidade para 10 milhões e 100 mil pessoas. No levantamento referente ao trimestre encerrado em maio, a taxa de desemprego estava em 9,8%, atingindo 10 milhões e 600 mil pessoas. Na mínima da série histórica registrada em 2014, a taxa chegou a 6,5%. Destaque para o contingente de pessoas ocupadas, que bateu recorde em 98 milhões e 300 mil pessoas. Outro ponto ressaltado pelos números divulgados pelo IBGE foi a taxa de informalidade, que chegou a 40% da população ocupada. O número de desempregados sem carteira assinada no setor privado foi o maior da série, com 13 milhões de pessoas. Já os que trabalham por conta própria atingiram 25,7 milhões. Os trabalhadores domésticos alcançaram um patamar de 5 milhões e 900 mil pessoas. É importante lembrar que, apesar da taxa de desemprego ter registrado queda, o rendimento real habitual também caiu. O trabalhador está com 5% a menos no salário este ano. Especialistas afirmam que o crescimento na informalidade é relacionado a algumas atividades do setor de serviços, como os da alimentação e beleza, que foi o mais impactado pelas medidas de isolamento social durante a pandemia. O setor da construção também registra crescimento de trabalhadores na informalidade. A Receita Federal liberou hoje o pagamento das restituições do terceiro lote do Imposto de Renda à Pessoa Física de 2022. Também foi liberado hoje o pagamento dos lotes residuais de contribuintes que ficaram na malha fina em anos anteriores e que já ajustaram as contas com a Receita. Neste lote, mais de 6 bilhões e 300 milhões de reais serão distribuídos entre 5.242.668 contribuintes. O pagamento da restituição vai cair na conta bancária informada na declaração do imposto, de forma direta ou com indicação de uma chave Pix. O contribuinte que entregou a declaração até 3 de maio, se não recebeu a restituição, precisa verificar se foi pego na malha fina. A prioridade é pagar idosos, pessoas com deficiência ou doenças graves e professores. Para saber se a sua restituição está disponível, é só acessar o site da Receita no www.gov.br/Receita Federal, clicar em Meu Imposto de Renda e depois em Consultar Restituição.
ou acessar o aplicativo Meu Imposto de Renda, disponível para os smartphones Android e iOS. E com a inflação nas alturas, o brasileiro está com menos dinheiro no bolso, que se reflete na mudança de hábitos na hora de ir ao mercado escolher que alimentos levar para casa. Uma pesquisa revela que as pessoas estão trocando produtos de qualidade por opções menos nutritivas e mais baratas. Mais uma pesquisa aponta que o hábito de alimentação do brasileiro piorou com a alta da inflação. Uma consultoria de supermercados mostra um crescimento da compra de produtos sem valor nutricional, porém mais baratos do que alimentos nutritivos. Segundo essa consultoria, a venda de bolachas e biscoitos cresceu 22% em média em todo o país. Outro produto que teve crescimento das vendas foi o de refrigerante, aumento de 17% em comparação ao ano passado. Outro fenômeno que pela primeira vez aparece nesse tipo de pesquisa é a preferência do consumidor brasileiro por salgadinhos. O crescimento das vendas chegou a 10%. A consultoria verificou que a venda desse tipo de alimento é superior entre as classes com menor poder aquisitivo, a D e a E. Segundo a mesma consultoria, isso é um indicativo de que essas famílias usam do expediente de substituição. Deixam de comprar alimentos mais nutritivos, também mais caros, para optar pelos alimentos mais baratos. Nos mercados, é fácil encontrar bolachas, salgadinhos e refrigerantes por até R$2. Pois é, esse é apenas um dos reflexos tão graves aí dessa alta na inflação. Preços nas alturas, reajuste atrás de reajuste, e daí a saída é abastecer a despensa em casa com produtos de menor qualidade, de menor valor nutricional. Isso é uma consequência grave, principalmente para as crianças, que passam a ter menos qualidade na alimentação também. O Brasil registrou a primeira morte por varíola dos macacos. A divulgação foi feita hoje pelo Ministério da Saúde. De acordo com as informações, a vítima também tinha graves problemas de imunidade. A primeira vítima no país foi um homem de 41 anos, morador de Uberlândia, em Minas Gerais. Ele estava internado no hospital em Belo Horizonte e não resistiu. Ele tinha 41 anos e graves problemas de imunidade. A doença preocupa autoridades brasileiras que já confirmaram os primeiros casos em crianças. A varíola dos macacos é transmitida de uma pessoa para outra por contato próximo com lesões, fluidos corporais, gotículas respiratórias e materiais contaminados como roupas de cama. A doença tem um ciclo e se cura sozinha. Os sintomas costumam durar de 2 a 4 semanas. Casos graves podem acontecer, mas a varíola dos macacos é bem menos letal que a varíola humana, que foi erradicada em 1980. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a taxa de letalidade da varíola dos macacos foi de cerca de 3% para 6%. Para a varíola humana, esse percentual chegava a 30%. A doença ainda não tem uma vacina específica, mas existem 3 vacinas contra a varíola humana e podem ser usadas para proteger contra a varíola dos macacos. Alguns países já estão aplicando uma delas, mas ainda não há previsão de chegada no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, até quarta-feira desta semana, o país já tinha 978 casos confirmados de varíola dos macacos em 15 estados e no Distrito Federal. Destes, o maior número de diagnósticos foi em São Paulo, com 744 casos, seguido de 117 no Rio de Janeiro, 44 em Minas Gerais e 19 no Paraná. Os números podem variar em relação aos das secretarias estaduais de saúde por causa do tempo de notificação ao Ministério. No último sábado, a Organização Mundial da Saúde declarou a varíola dos macacos como uma emergência de saúde global. Com essa repercussão, é possível que haja um maior investimento no tratamento da doença e o avanço na luta por vacinas, que estão em falta. Na prática, o estado de emergência obriga agências sanitárias pelo mundo a aumentar medidas preventivas. Atualmente, só há 2 outras emergências de saúde desse tipo: a pandemia do coronavírus e o esforço contínuo para erradicar a poliomielite. Mais de 18 mil casos e 5 mortes pela doença já foram relatados à organização em 78 países. Mais de 70% das infecções vêm da Europa e 25% das Américas. Vamos falar sobre a variação do clima agora? Olha só, em pleno inverno no Brasil, época de temperaturas lá embaixo, principalmente na região sul, o mês de julho foi diferente, com os termômetros registrando muito mais calor. Algumas cidades geladas nesta época ficaram perto dos 30 graus.
Agora, neste finzinho de julho, o frio está voltando, com nova frente que se aproxima. O mês de julho já é considerado o mais quente dos últimos tempos em algumas capitais do país. Mas esse período de calor intenso e tempo seco dá uma trégua por causa da frente fria que finalmente conseguiu avançar pelas regiões sul e sudeste. Municípios da região sul que chegaram a registrar 27 graus durante a semana viram as temperaturas despencarem nesta sexta-feira. Em Urupema, na Serra Catarinense, os termômetros marcaram 2 graus. Em Gramado, no Rio Grande do Sul, a mínima foi de 4 graus. E no Paraná, a menor temperatura foi registrada em General Carneiro, apenas 6 graus. Em Curitiba, capital paranaense, a mínima foi de 8 graus. A onda de frio também trouxe chuva. Em São Paulo, choveu após 47 dias de seca na capital. Mas as temperaturas vão cair ainda mais. Em Curitiba, no sábado, a mínima deve ser de apenas 3 graus. Há risco ainda para a ocorrência de geadas na campanha gaúcha, nas regiões serranas e no extremo sul do Paraná. Já no norte e no nordeste, o clima não irá mudar. A chuva e o calor continuam. De Curitiba, Fabiana Vantucci. É, tudo mais gelado aqui no sul do país. E no noroeste do Paraná, ontem, o Dia do Agricultor, foi marcado também pela celebração de uma missa. O trabalho duro de sol a sol, a persistência para se reerguer em tempos de quebra na produção, por exemplo, e a fé fazem parte da vida do homem do campo. A missa, uma homenagem ao 28 de julho, foi também a oportunidade de agradecer. Soja, milho, trigo, frutas ou verduras, não importa qual o cultivo ou a estação do ano, o produtor precisa ter conhecimento, dedicação, persistência e fé. A gente tem que ter muita fé em Deus, viu? Porque, olha, né? Porque do jeito que está hoje, né? Tem que ter muita fé. O agricultor é uma classe bastante sofrida, que ele tem uma hora é seca, outra hora é chuva demais, mas a luta continua, né? E ter muita fé e acreditar em Deus e no São Pedro lá, né? Para poder plantar e colher bem. Poder plantar e colher bem, né? A gente tem que ter conhecimento, persistência e fé. Porque se não tiver a base, a gente não consegue ir para frente. Em 28 de julho é celebrado o Dia Nacional do Produtor Rural. E em comemoração à data, foi programada uma série de atividades para a primeira Semana do Agricultor, com ações realizadas em 29 municípios do norte e noroeste do Paraná, para reconhecer e destacar o valor e a importância do trabalho do homem e da mulher do campo. Nós teremos também um evento direcionado para as mulheres de agricultores, dos cooperados nossos da Cocamar, que vai falar sobre a mulher. Então é um tema bastante bacana, né, que vai contemplar todas as mulheres ligadas à agricultura. É uma data muito importante, né, para nós, né, ter a oportunidade de homenagear o produtor rural. Né, pela importância que tem o agro, né, para o Brasil, para o mundo, né, onde eles plantam alimentos, né, colhem alimentos para que a gente possa sobreviver. Em Maringá foi celebrada a Missa do Agricultor, com um ambiente decorado com elementos do campo e a participação do coral da comunidade rural do Guerra, que preparou um repertório de cânticos especialmente para a celebração. Toda vez que eu venho aqui na igreja Clareza, também agradeço a Deus por tudo que Ele me dá. Todos juntos num só coro, cantando com muito amor. Canto e rezo tão feliz, vou cantar nosso Senhor. É um momento de agradecer por tudo aquilo que eles fazem para nós, tudo aquilo que eles fazem para a nossa sociedade, cultivando o alimento que chega até as nossas mesas. Então é um momento de ação de graças por aqueles homens e mulheres que todos os dias doam a sua vida para que o alimento chegue nas nossas mesas. É isso aí, tem mais missa, mais homenagem aos agricultores. Neste domingo, a partir das 9 da manhã, a TV Evangelizar vai transmitir ao vivo, direto da Igreja Católica Ucraniana da Santíssima Trindade, em São José dos Pinhais, a celebração da Santa Missa em comemoração ao Dia do Agricultor, com a bênção dos tratores. O pão de cada dia, a roupa, o cafezinho,
o arroz e o feijão. Para viver bem, a gente depende de quem cultiva a terra. Então, vamos celebrar o Dia do Agricultor, louvando a Deus na Santa Missa. Direto da Igreja Católica Ucraniana da Santíssima Trindade, em São José dos Pinhais, no Paraná. Domingo, dia 31, 9 da manhã, ao vivo para todo o Brasil. Aqui, na TV Evangelizar. Está sendo uma semana muito especial para os agricultores e ainda para celebrar o Homem do Campo, em Tijucas do Sul, no Paraná, está começando daqui a pouco às 6 horas da tarde a primeira festa do agricultor realizada no município. Será um fim de semana agitado de valorização à agricultura orgânica e de comidas deliciosas por lá. As comemorações começam hoje a partir das 6 horas da tarde e vão até domingo. Durante as festividades, acontece a entrega do título oficial de capital paranaense dos orgânicos. Vai ter também a escolha da rainha da festa, shows, comidas típicas, exposição e venda de produtos orgânicos, além de debates e oficinas com agricultores. 3 dias aí de muita agenda em Tijucas do Sul, com essa primeira festa do agricultor no município. Vamos para o intervalo, gente. A seguir, a ousadia, as marcas dos traços de Vincent van Gogh são destaque de uma exposição surpreendente que começou no Rio de Janeiro. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Pauta Aberta está de volta para este segundo bloco. São 4h42 da tarde agora. Falamos ao vivo para todo o país. A você do outro lado, ligadinho na TV Evangelizar, em todo o nosso Brasil. Muito obrigado pela sua companhia. Vamos de notícias internacionais agora. Na viagem que faz ao Canadá, o Papa Francisco ontem se despediu da região de Quebec. Pela manhã, ele celebrou uma missa no Santuário de Santana, um importante ponto de peregrinação no país. À tarde, o compromisso foi na histórica Catedral de Notre-Dame. Francisco, ao criticar escândalos do passado, voltou a pedir perdão e afirmou: a Igreja do Canadá começa a entrar em um novo tempo. O Santo Padre terá hoje os últimos compromissos no país. Eram quase 10 da manhã no Canadá quando o Papa Francisco chegou ao Santuário de Santana, mais antigo lugar de peregrinação da América do Norte, localizado a 30 quilômetros da cidade de Quebec. Foi na igreja declarada Santuário Nacional e que todos os anos recebe quase 1 milhão de visitantes que o pontífice celebrou a Santa Missa, rezada em francês e latim. Fiéis oraram com Francisco, a maioria de origem indígena. Na homilia, Francisco recordou o Evangelho de São Lucas, que relata a viagem dos discípulos a Emaús. O Santo Padre propôs uma reflexão sobre fracasso e esperança. Lembrou que, assim como aconteceu com os apóstolos que viviam a desilusão e a amargura pela morte de Cristo, nós também, diante do escândalo do mal e ao corpo de Cristo ferido na carne de nossos irmãos indígenas, caímos na amargura e sentimos o peso do fracasso. E concluiu dizendo: só há um caminho, é o caminho de Jesus. Mais tarde, o Santo Padre presidiu a oração das vésperas na Catedral de Notre-Dame, em Quebec. A celebração reuniu bispos, padres, diáconos, consagrados, seminaristas e agentes pastorais, a quem Francisco destacou a importância do testemunho. A igreja no Canadá começou um percurso novo, depois de ter sido ferida e transtornada pelo mal perpetrado por alguns dos seus filhos. Penso em particular nos abusos sexuais cometidos contra menores e pessoas vulneráveis, escândalos que exigem ações fortes e uma luta irreversível. Quero, juntamente convosco, voltar a pedir perdão a todas as vítimas. O pesar e a vergonha que sentimos devem tornar-se ocasião de conversão, que nunca mais aconteçam. E, pensando ao caminho de cura e reconciliação com os irmãos e irmãs indígenas, que nunca mais a comunidade cristã se deixe contaminar pela ideia da superioridade de uma cultura sobre as outras e da legitimidade de usar meios de coação em relação aos outros. E que é legítimo usar meios de coação contra os demais.
No último dia de programação do Santo Padre em território canadense, Francisco vai à cidade de Iqaluit. É lá que ele terá um encontro privado com alunos de antigas escolas residenciais. No final do dia, ele também se reúne com jovens e idosos da comunidade local. É o último compromisso do pontífice antes da cerimônia de despedida e do retorno dele à capital italiana. De Roma, na Itália, Jucinei Cardoso para a TV Evangelizar. Aqui no Brasil começa na próxima segunda-feira o censo do IBGE. E as comunidades quilombolas, pela primeira vez, estarão nesta contagem, que é tão importante, para a liberação de recursos, para planejamento no Brasil. As imagens feitas pelos satélites vão garantir apoio importante nesse trabalho para os recenseadores espalhados pelo país. São essas máquinas que vão processar todas as informações do Censo 2022. Nessa sala, funcionários do IBGE monitoram todo o sistema 24 horas por dia. Os computadores ficam isolados nesse outro ambiente, que tem acesso restrito. Só entra no local quem tem a digital cadastrada. A segurança é reforçada também no ambiente virtual para evitar um possível ataque cibernético. Essas máquinas que são expostas à internet, elas têm uma série de camadas de proteção. Faros de aplicação, mecanismos de mercado que permitem você ter essas máquinas isoladas das máquinas internas e das bases de dados. O censo desse ano também vai contar com equipamentos mais rápidos. A taxa de conectividade do sistema é 100 vezes mais veloz do que a rede usada tradicionalmente pelo IBGE. Isso vai permitir pela primeira vez que todos os dados coletados nas ruas sejam enviados em tempo real para as centrais de informática do Instituto. Rapidamente os dados são disponibilizados no sistema de gerenciamento de coleta que o IBGE utiliza, desenvolvido pela casa, e aí os pesquisadores conseguem analisar o dado que está sendo coletado. Os avanços tecnológicos também vão ajudar o levantamento de dados de comunidades quilombolas e indígenas. O IBGE fez um mapeamento com imagens de satélite para localizar esses grupos e permitir que os recenseadores cheguem a esses locais. IBGE! No último censo, o IBGE descobriu que no Brasil existem 305 povos indígenas, com 274 línguas diferentes. Dessa vez, os recenseadores querem levantar dados também das comunidades quilombolas. Foi um questionário desenhado em consulta com os órgãos, com os indígenas, com os representantes indígenas, a academia, e ele funcionou muito bem em campo e nos testes que a gente fez. Nós somos milhões de brasileiros e brasileiras e vamos contar com esse censo aí para tornar isso público e notável. A reportagem que a gente traz agora mostra para você um projeto que tem o objetivo de simplificar algumas barreiras da atualidade. O projeto Tech Girls, com a proposta de destacar a inovação, está atraindo mais e mais mulheres empreendedoras, dispostas a derrubar algumas barreiras que surgem com as novidades tecnológicas. A oportunidade é de ampliar conhecimentos, aprimorar a vida delas como empreendedoras e deixá-las preparadas para o mercado de trabalho sempre em movimento. De lixo eletrônico a bijuterias, ou melhor, Bijutex. É uma atividade desenvolvida por mulheres que buscam aprender a trabalhar com a tecnologia. A gente começa o nosso curso falando de um tema que é de interesse de muitas mulheres e também de gerar renda. O projeto se chama Tech Girls. Foi criado em 2017 pela Gisele. É um negócio de impacto social, focado na empregabilidade através da inovação. Começou, com a vontade de uma forma retribuir uma dificuldade que eu tive na minha carreira, e que eu tive que fazer uma migração para a área de tecnologia. Eu percebi que elas estavam também tendo essa dificuldade e sem uma mão para amparar. Então, a minha ideia é realmente poder acolher essas mulheres e mostrar que tecnologia não é para assustar, e sim para vir e para fazer parte do nosso dia a dia, como elas têm visto hoje no nosso curso. O Brasil é o 7º país com o maior número de mulheres empreendedoras no mundo. Dos 52 milhões de empreendedores no país, 30 milhões são mulheres.
A dona Miriam é uma delas. A autônoma trabalha com artesanato e seu interesse pelo curso é de aprender a vender seus produtos pela internet. Eu procuro fazer cursos, sempre procurei, de artesanato, que eu gosto, pintura de tecido, e como eu gosto de mexer na internet, eu quero aprender mais para conseguir vender os meus artesanatos pela internet. A Bijotec é só o começo do curso. No segundo módulo, elas aprendem a trabalhar com as redes sociais e também com vendas pela internet. Depois, a montar e desmontar o notebook. E por último, no módulo mais avançado, elas aprendem a trabalhar com desenvolvimento de software. As mulheres podem optar em fazer o curso completo ou alguns módulos, mas quem entra aqui sai preparada para o mercado de trabalho. Prontas para sair no mercado de trabalho e começar a procurar vagas, começar a aplicar os conhecimentos que elas estão aprendendo aqui e começar até a ver coisas um pouquinho mais avançadas. Porque a gente passa aqui, a gente quer dar uma base para elas, uma base bem forte, para que elas consigam ir atrás das áreas que elas querem ir. A Daiane está na reta final do curso e já se sente preparada para mudar de área. Ela trabalhou por 8 anos como corretora de imóveis. Hoje, já se vê como uma profissional da tecnologia da informação. Hoje em dia já estou investindo em mais cursos, já estou investindo em inglês, já estou fazendo amizade com pessoas da área para mim saber o que fazer, o que seguir, quais são as melhores áreas, as melhores oportunidades. E durante a formação, elas ganham um notebook para trabalhar em casa. Eu não imaginava que uma dor pessoal pudesse ser algo tão comum entre outras mulheres, mas quando eu vejo a empolgação, o interesse das meninas, elas estão, assim, apesar da dificuldade que foi para mim, que tem sido para elas não desistem porque elas sabem que a carreira de tecnologia tem muita oportunidade e certamente é presente e futuro. Todas entusiasmadas, né, com tanta novidade. Futebol pela Copa do Brasil, São Paulo e Fluminense largaram em vantagem no primeiro jogo das quartas de final contra a América de Minas e Fortaleza. Veja como foram os jogos de ontem. No estádio do Morumbi, o São Paulo recebeu o América Mineiro pelas quartas de final da Copa do Brasil. E o tricolor paulista saiu de campo com a vitória. Luciano de cabeça marcou o único gol da partida. Final do Morumbi, São Paulo 1, América 0. No próximo jogo, o tricolor paulista precisa apenas de um empate para se classificar para a próxima fase da competição. Na Arena Castelão, o Fortaleza recebeu o Fluminense. E no confronto de tricolores, quem se deu melhor foi o Carioca. Nonato fez o gol do Fluminense. E foi só na Arena Castelão. Fluminense 1, Fortaleza 0. O próximo jogo acontece no estádio do Maracanã no dia 17 de agosto. E um empate leva o Fluminense para as semifinais da Copa do Brasil. Pelo Campeonato Brasileiro, o segundo turno começa amanhã com confrontos de peso. O líder Palmeiras joga já na abertura da rodada, lá no Nordeste. Confira as partidas do fim de semana. Amanhã às 4h30 da tarde na Arena Castelão tem Ceará e Palmeiras. No mesmo horário, em Goiânia, no estádio da Serrinha, tem Goiás e Curitiba. Às 7h da noite na Neoquímica Arena, o Corinthians recebe o Botafogo. E às 8h30 da noite no estádio do Maracanã tem Flamengo e Atlético Goianiense. No domingo às 4h da tarde, o Internacional recebe o Atlético Mineiro. E o Atlético Paranaense joga contra o São Paulo na Arena da Baixada. Às 6h da tarde na Arena Independência, o América recebe o Avaí. E na Arena Pantanal, o Cuiabá joga contra o Fortaleza. Às 7h da noite, no Nabi Abichedi, tem Bragantino e Juventude. E segunda-feira, na Vila Belmiro, às 8h da noite, o Santos recebe o Fluminense. Agora, o Pauta Aberta traz para você mais um espetáculo da natureza na costa brasileira. Nas águas de Paraty, um pescador flagrou o salto de uma baleia jubarte. O registro foi feito pelo pescador Jorge da Conceição, que estava fazendo um passeio com turistas na praia de Ponta Negra, com a esperança de ver as baleias e os golfinhos na região. As imagens mostram o momento em que a baleia salta bem perto de um bote. O pescador disse que ver de tão perto a jubarte foi uma coisa maravilhosa, muito bonita. Mesmo que seja uma experiência inesquecível, é recomendado não se aproximar do animal, já que enquanto ela salta, a baleia pode atingir os barcos. Durante este período do ano, as baleias jubartes saem da Antártica em direção a Abrolhos, na Bahia, para se acasalarem. As baleias estão voltando a aparecer em mares brasileiros depois de 37 anos de proibição da caça deste animal no país.
Um espetáculo mesmo. Vamos falar de arte agora. A obra do pintor Vincent van Gogh, numa exposição super tecnológica, é atração neste finzinho de julho no Rio de Janeiro. A exposição Van Gogh Live, com lançamento mundial aqui no Brasil, é uma proposta inovadora, interativa, que já encantou, né? Muita gente, começou ontem oficialmente, deixou muitos deslumbrados, né? Esses primeiros visitantes. Os cariocas amantes da arte têm mais uma oportunidade de mergulhar na obra de Van Gogh. Depois de outras experiências imersivas no trabalho do pintor holandês, chega ao Rio de Janeiro a exposição Van Gogh Live. Van Gogh Live 8K é uma versão com altíssima resolução. Então é uma versão que o mundo ainda não viu. O Rio de Janeiro recebe o lançamento mundial dessa versão que vai trazer uma outra experiência para o público, muito mais bonita da que foi lançada no Lumière, em Paris. O projeto envolveu uma grande equipe e promete uma experiência diferente para o público após outras exposições interativas que passaram pela cidade nos últimos meses. A gente levou 6 meses, um time de 50 pessoas para desenvolver esse projeto. E misturamos uma temática diferenciada em termos de desconstrução da obra de Van Gogh e um line-up ainda mais interessante com músicas instrumentais de Beatles, Pink Floyd, Vivaldi, Beethoven. Em tempos de redes sociais, os visitantes aproveitam para renovar a galeria de fotos e têm uma oportunidade diferente do que apenas admirar obras de arte em um museu. É fascinante ver um quadro em movimento. Acho que essa é a parte mais incrível, porque primeiro que nós estamos numa era mais dessa interatividade, né? Então o vídeo fala muito e você transformar justamente essa foto em vídeo é fantástico. Van Gogh sofria de problemas de saúde mental em seus últimos anos e recebeu pouco reconhecimento enquanto estava vivo. O pintor morreu na França aos 37 anos, depois de atirar no próprio peito com um revólver. Sua obra abrange mais de 2.000 pinturas, desenhos e croquis. Uma de suas obras foi leiloada em 2021 por mais de 35 milhões de dólares, um recorde para o artista. A promessa é surpreender o público. E essa super exposição Van Gogh Live, a maior experiência imersiva do mundo no Brasil, vai até o dia 2 de novembro, no Barra Shopping, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Vai valer a pena, hein? Supervalorização aí de um trabalho desse mestre da arte, né, o holandês Vincent van Gogh. E aqui o Pauta Aberta se despede. A você de casa, muito obrigado pela companhia, ótimo finzinho de sexta-feira, um excelente fim de semana. A gente tem novo encontro marcado para segunda-feira à tarde, aqui no Pauta Aberta, na TV Evangelizar. Eu estou esperando você. Tchau, tchau.